Uma ótima quarta-feira para você. Já chegamos na metade da semana e a partir de agora você fica muito bem informado aqui no Alerta Brasil. Eu, Rafael Algarte, vou te fazer companhia até às 10 horas da manhã, nós dois aqui, coladinhos, então não sai daí. E já vamos para os nossos destaques. Em Santa Catarina, o susto de alunos e professores. Um motorista bêbado invade creche e pelo menos 7 crianças ficaram feridas. Daqui a pouco tem todos os detalhes dessa história para você. E o ex-goleiro Bruno, que responde pela morte de Elisa Samúdio, volta para o mercado de trabalho. Pois é, dá para acreditar? O novo emprego é no quartel dos bombeiros. Daqui a pouco eu te conto o que o jogador vai fazer por lá. Mas antes disso tudo, é claro que o Alerta Brasil vai prestar serviço para você. Vamos saber como fica a previsão do tempo para essa quarta. A gente acompanha agora a imagem ao vivo da Avenida Paulista. Agora são 19 graus em São Paulo e a máxima prevista não deve passar dos 28. O dia deve ser de sol, mas as nuvens vão aparecer aí durante a tarde. Então sai de casa prevenido. Vamos saber também como fica o trânsito na capital paulista. A imagem é da Marginal Tietê. Menos lentidão que ontem. Hoje são 90 quilômetros, principalmente na região sul, de acordo com a CET. Atenção também sempre aí para o rodízio, as placas com o final 5 e 6. O metrô está operando normalmente as linhas e, segundo a CPTM, os trens também seguem de maneira regular. Tudo funcionando muito bem aí nessa quarta-feira. E agora a gente já corre para a internet para saber o que é tendência lá no nosso portal R7. Vamos ver comigo aqui na tela, Começamos com o Facebook. Revelado que Kate Middleton falou ao príncipe William na maternidade, Saíram de lá recentemente com o 3º filhinho. Quer saber o que ela disse nesse momento tão especial quando deixava a maternidade? Eu não vou te contar não. Tá lá no R7. Corre para ver tudo na íntegra. A gente vai agora pro Twitter. Berlim. La Casa de Papel anuncia aí 3ª temporada da série. Novidade, é claro que os fãs estavam esperando muito. Série que tá famosa demais numa plataforma de filmes e os fãs podem ficar mais calmos que agora vai ter continuação. A gente continua aí, no Twitter, o que tá bombando por lá. Sucesso entre brasileiros, a série Sense8 tem data de episódio final divulgada. Essa aí vai deixar saudade, que é série boa demais e vai ser uma despedida daquela aí pros fãs. E a gente desce, Vamos agora para falar de futebol, também do Twitter. A Roma pagou caro pela ousadia, perdeu de 5-2 pro Liverpool. Todo mundo tava achando que ia ser um jogaço, mas pra Roma aí não foi. Perdeu o jogo, quer saber os detalhes? Dá uma olhada lá no R7. E a gente agora vai para a ferramenta de pesquisa, no Google. Empolgante, a Liverpool faz 5-0, mas Roma reage e leva aos 5-2. Bom, quem estava esperando na expectativa desse jogo, achou que Roma ia botar para quebrar, pelo menos chegou 2 gols já tá valendo. E a gente termina com o Twitter. Após atropelamento de Toronto, o Canadá tem dia de luto. Notícia triste demais, que tá bombando lá no Twitter. Daqui a pouco aqui no Alerta Brasil tem mais notícias sobre isso. Todas as informações, nós estamos comentando esse caso aí desde o início da semana. Antes de ir para o intervalo, eu quero pedir a sua participação. Faz o seguinte, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número já está aí na sua tela. Eu quero ver o seu vídeo, a sua foto. Diz o que pretende ver durante a nossa edição, que eu falo aqui hoje ainda no Alerta Brasil. Então anota o nosso DDD aí. O telefone é 16, o número é 997627961. Eu vou fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu tô de volta com muito mais. Não vai sair daí, hein? Já tô de volta com o Alerta Brasil, vamos ajustar o seu relógio junto com o meu? Agora 9h06. Eu tô de volta para falar de tragédia. Em Chapecó, Santa Catarina, um carro desgovernado invade creche municipal. Pelo menos 7 crianças ficaram feridas, 2 em estado grave. O motorista que provocou esse acidente estava bêbado. O motorista dirigia por esta rua tranquila num bairro residencial de Chapecó quando perdeu o controle da direção. A caminhonete invadiu a calçada, derrubou uma grade e foi parar dentro da creche, que fica no 1º andar. No prédio funciona um centro de educação infantil municipal. Quando eu cheguei aqui, que eu me deparei com aquela cena, vocês não têm noção o que eu entrei em pânico de ver aquilo. Aquelas crianças todas machucadas. Estavam aqui 24 alunos do pré-escolar com idades entre 4 e 5 anos. Eles eram acompanhados por uma professora. As 7 crianças feridas foram levadas para o hospital de ambulância e de helicóptero. 2 tiveram traumatismo craniano e foram socorridas em estado grave.
Comecemos a socorrer as vítimas, as crianças. Tirar debaixo do carro, né, e põemos aqui na calçada. O motorista foi retirado do local para evitar que fosse agredido por moradores. Segundo a polícia, ele apresentava sinais de embriaguez, que foi confirmada com o teste do bafômetro. O homem, que seria vizinho da creche, foi preso em flagrante. A Prefeitura de Chapecó divulgou uma nota prometendo dar toda a assistência às crianças e às famílias. Nós vamos até Chapecó, falar agora com a repórter Letícia Ferrari, que nos conta qual o estado de saúde dessas crianças. Letícia? Olá, bom dia. Então, o primeiro boletim médico foi divulgado na noite de ontem por volta das 8 horas. Nós estamos aqui em frente ao Hospital da Criança em Chapecó, onde estão internadas 4 crianças. E de acordo com o laudo, elas estão em observação e devem ser liberadas ainda no dia de hoje. Já no Hospital Regional do Oeste, que também fica aqui na cidade de Chapecó, estão internadas 2 crianças e aí sim em estado mais grave. Uma delas apresenta um quadro de hemorragia e a outra está com traumatismo craniano e também com uma fratura do lado esquerdo da cabeça. Elas estão sonolentas, mas acordam sempre que é solicitado. Daqui a pouco, por volta das 10 horas da manhã, um novo laudo médico deve ser emitido para a imprensa. A gente fala o quê diante disso? Eu vou pedir para o pessoal colocar mais uma vez a imagem aí que nós mostramos durante a reportagem para mostrar o estrago que ficou essa creche. É muita irresponsabilidade. Você que chega agora no Alerta Brasil, nós acabamos de exibir uma reportagem mostrando um motorista com sinais de embriaguez que entrou com o carro dele em uma creche e acabou destruindo completamente a parede, os vidros que estavam ali. E aí, as crianças que estavam lá acabaram sendo atingidas. Como você também viu durante a reportagem que nós exibimos, foram levadas para o hospital, 2 em estado bem mais delicado, tiveram traumatismo craniano. Agora, fala o que diante disso? É muita irresponsabilidade. A gente fala tanto aqui de acidente envolvendo motorista bêbado e não dá para acreditar que isso está acontecendo todos os dias. A gente for pegar todos os casos, tem matéria disso todo dia aqui para colocar no jornal. É motorista inconsequente que pega o volante depois de consumir cerveja, seja o que for, não importa, e acha que está dirigindo melhor, que está muito bem, consegue voltar para casa sem causar nenhuma tragédia. Você está vendo aí, crianças que foram socorridas até com a ajuda de um helicóptero para chegar antes em hospital e ter a chance de sobreviver. Mas o estado é bem mais delicado, a gente, claro, continua acompanhando esse caso e rezando para que esse tipo de situação não se repita, porque é triste demais, é muita irresponsabilidade por um adulto beber, pegar um volante, pegar um carro, sair pelas ruas. E vale lembrar que esse daí, é vizinho da creche, ele nem estava circulando por ali. Vai ver que estava tentando entrar, sair de casa, enfim, tentando ajeitar esse carro. Onde foi parar? Na sala de aula dos alunos. A gente reza para que as crianças voltem para casa bem, porque é uma aflição gigante aí para os pais, é muita irresponsabilidade e que ele pague aí pelo que fez. E agora, pela manhã, a polícia faz agora uma operação contra a milícia no Rio de Janeiro. 8 pessoas já foram presas, mais de 100 agentes da Polícia Civil estão nas ruas da Zona Oeste desde as 5h30 da manhã. No total, são 18 mandados de prisão, 11 são contra suspeitos de fazer parte de um grupo de milicianos que agem nessa região. O objetivo da polícia é reprimir as práticas ilegais dessa organização criminosa, como roubo de energia, TV a cabo, comércio de produtos falsificados e também o transporte irregular. E ontem o Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a revogação das prisões preventivas de 138 dos 159 presos numa festa de milicianos. Segundo os procuradores, não existem até o momento provas que sustentem a denúncia. No dia 7 de abril, a Polícia Civil realizou uma operação na festa em Santa Cruz, zona oeste da cidade. Dos presos, apenas um foi libertado até agora. Vai lembrar que é um artista de circo que tinha uma viagem programada. A família conseguiu provar realmente que ele não tinha nenhuma participação aí com os milicianos e ele conseguiu ser liberado. E câmeras de monitoramento de uma casa flagraram o momento em que o ex-prefeito de uma cidade no interior de São Paulo, suspeito de abusar de uma menina de 8 anos, aborda essa criança. Acompanhe aqui agora comigo. A menina caminha sozinha pela calçada, um caminhão passa e em seguida um carro preto encosta. Esse supostamente seria o carro de Paulo Henrique Barros de Araújo, o ex-prefeito de Bariri.
De acordo com a polícia, Paulo Henrique disse à menina que era um policial à paisana e que tinha um bandido perigoso solto no bairro. Foi por isso que a garota teria entrado no veículo. Na imagem, o carro fica estacionado quase 30 segundos. Depois, segue pela rua, levando a garota. Essa mulher, que não quer se identificar, presenciou a cena e ouviu parte do que ele disse à menina. Eu vi quando ele parou o carro e falou para ela, olha, eu te levo lá. Ela falou, não, mas eu moro ali. Não, mas entra aí que eu te levo. Aí ele abriu a porta do carro, ela entrou, ele fechou o vidro e travou as portas. Eu fiquei olhando para ver se ele ia entregar ela na casa dela. Só que em vez dele ir na casa dela, ele subiu uma rua antes da casa. As câmeras de segurança que registraram a ação são essas aqui, ó, dessa residência e da oficina de costura que ficam bem em frente aqui ao local. De acordo com testemunhas, há suspeita de que a garota já estava sendo seguida pelo ex-prefeito a cerca de 5 quadras daqui, onde fica a padaria que ela tinha ido comprar pão. As câmeras também mostram algumas pessoas do outro lado da rua. Assim que o carro sai, elas perceberam que algo estava errado. Cerca de meia hora depois, uma viatura da polícia chegou ao local e conversou com as testemunhas. Essa mulher disse que correu para avisar a família da menina que mora perto do local. Ela e a prima da criança ligaram para a polícia. Eu também liguei que eu achei que ele ainda estava por aqui. Porque um amigo meu ficou olhando para ver se ele ia para o centro da cidade. Ele não passou para ir para o centro. Paulo Henrique Barros de Araújo foi preso no fim de semana. O ex-prefeito e a vítima rodaram cerca de 5 quilômetros, mas o suspeito caiu com o carro em uma vala. Nesse momento, a vítima conseguiu fugir. Assustada, a menina andou sem rumo pelas ruas do condomínio até encontrar um casal que ofereceu ajuda. O carro do prefeito foi encontrado, mas ele não. Paulo Henrique entrou em uma mata fechada na tentativa de se esconder. Segundo a polícia, o suspeito estava visivelmente sob o efeito de entorpecentes e tentou resistir à prisão. Paulo Henrique foi transferido para a penitenciária 2 de Tremembé. Inacreditável. Agora você vai ver o flagrante de traficantes ostentando metralhadoras em baile funk numa comunidade do Rio de Janeiro. Dá só uma olhada. O vídeo mostra uma multidão cercada pelos criminosos carregando fuzis e pistolas. A farra do crime aconteceu em plena luz do dia, sabe onde? Bem ao lado de uma unidade da Polícia Militar. Essa festa foi organizada debaixo de uma lona. Embalados aí pelo ritmo do funk, os traficantes ostentam esse armamento pesado. Os criminosos se divertem erguendo aí os fuzis e as metralhadoras, como você está vendo nessa imagem. É uma quantidade que realmente impressiona. Olha lá, uma festa completamente armada, plena luz do dia, isso do lado ali, do ladinho da sede da Polícia Militar. Em certo momento ali da imagem, ó, esse homem aparece com armas ali, ó, no bolso, festejando, dançando aí, e dá para ver aí em um outro trecho que ele está segurando uma droga muito conhecida como lança-perfume. Esse flagrante foi gravado no Rio de Janeiro, como eu disse, enquanto traficantes ostentam todo um poderio bélico. Quem deveria combatê-lo é obrigado a trabalhar com armas em péssimas condições de uso. E não sou eu que estou afirmando isso, são os próprios policiais. Dá para ver aí, ó. É uma festa em plena luz do dia, metralhadora, droga, o pancadão rolando e a turma está festejando. Vou repetir mais uma vez, essa festança toda era ao lado de uma base da Polícia Militar. E a gente já mostrou aqui em algumas reportagens, isso é de conhecimento de muita gente, que as armas que são utilizadas pelos policiais realmente é com poder muito mais baixo aí, comparado com fuzil, comparado com metralhadora, e eles estão ostentando isso aí, ó, numa festa daquelas, droga, funk, arma, do jeitinho que a turma gosta. Vale lembrar aí a Polícia Militar ali do ladinho, uma base ao lado. E sabotagem no metrô de São Paulo. A polícia investiga o corte de energia que paralisou uma das linhas. O resultado? Milhares de passageiros prejudicados. 100 mil passageiros tiveram as viagens interrompidas pela manhã. Em poucos minutos, as estações ficaram lotadas e os trens não circularam pela linha azul, a mais antiga da cidade. Eu resolvi deixar a estação e caminhar 30 minutos a pé, senão eu ia chegar muito tarde, né?
O problema no dia do aniversário de 50 anos do metrô começou perto das 9 da manhã. Inicialmente entre as estações Luz e Vila Mariana. Logo depois, as 23 estações da linha azul foram fechadas. A circulação de trens ficou interrompida por 1h30. O metrô parou simplesmente e apagou todas as luzes internas dos vagões. Os passageiros foram obrigados a sair das estações. Sem metrô, os ônibus ficaram lotados. Segundo o metrô, em diferentes estações foram acionados pelo menos 3 botões de emergência, como este aqui. O equipamento que fica na plataforma desliga imediatamente a energia na via e corta a circulação de trens. Apesar dos usuários terem acesso ao dispositivo, quase sempre ele é operado por funcionários. Por isso, o metrô investiga quem paralisou o sistema numa ação aparentemente coordenada. Uma das suspeitas é de sabotagem. Quem acionou o botão sabia exatamente o que estava fazendo. E sabia o que ia causar na linha. Sabia o que ia causar na linha. Depois que a energia voltou, os trens operaram normalmente. Haja paciência para quem precisa disso para voltar para casa. E perseguição a assaltantes na avenida mais movimentada do Rio de Janeiro, Avenida Brasil. Acompanhe agora essa imagem junto comigo. As imagens foram gravadas por um aplicativo que registra tiroteios na cidade. O pânico aconteceu na Avenida Brasil, na Zona Norte. Policiais foram alertados que criminosos tentavam roubar um caminhão que transportava alimentos. Muitas pessoas se deitaram no chão para se proteger dos tiros. Um suspeito foi preso e a carga recuperada. Que desespero. A equipe de reportagem da Record TV acabou presenciando esse tiroteio e acompanhou a perseguição a um dos suspeitos. Acompanha. Os policiais civis agora estão correndo para o mato, justamente para o local onde um dos criminosos teria se dirigido no momento da fuga. Foram momentos de muito pânico para motoristas que passavam aqui pela Avenida Brasil. Um dos suspeitos envolvidos nesse arrastão, ele estava no mato, mas não conseguiu fugir. Os policiais conseguiram capturá-lo e agora ele vai ser levado para a viatura e depois para a delegacia. Apesar de prenderem um dos criminosos, as buscas continuam. Os policiais civis acabaram de receber uma informação de que os bandidos estão do outro lado da rua. Então eles seguem tentando capturar os criminosos. A nossa equipe estava voltando de uma reportagem passando aqui pela Avenida Brasil, quando de repente o trânsito parou. A gente desceu do carro para ver. Quando a gente olhou um pouco mais à frente, viu a Polícia Civil parada no meio da avenida em uma ação policial. O que aconteceu aqui foi o seguinte: criminosos armados tentaram fazer uma espécie de arrastão e abordaram o motorista do caminhão. Mas as viaturas da Polícia Civil vinham logo atrás. Houve troca de tiros e muita correria. Estavam fortemente armados? Estavam, pistola, pegaram meu dinheiro, meu telefone, entreguei tudo. Meus documentos, telefone e a carga, eles queriam a carga do caminhão. Este é o caminhão da vítima que a gente acabou de ouvir, carregado com feijão. Além deste veículo, os criminosos também tentaram roubar este outro caminhão. Essa carga aqui é de cimento. Se não fossem os policiais da Divisão de Homicídios da capital, os criminosos teriam conseguido fugir com pelo menos 2 caminhões carregados. O que está acontecendo com o Rio de Janeiro? Eu acho que essa é a pergunta que todo mundo, quando vê uma reportagem dessa, acaba se fazendo. É uma tristeza. É uma cidade, quem teve a oportunidade de ir, é muito, mas muito bonita, mas que está se deteriorando aos poucos. É muita violência. Essa imagem que você vê comigo, você que está chegando agora no Alerta Brasil, em certo momento tem uma criança dentro do carro falando: pai, eu tô com medo e não tenho o que fazer. Todo mundo ali aguardando, desesperado, o tiroteio acontecendo, e isso em plena luz do dia, como você vê aí, ó, a imagem comigo. A equipe da Record TV voltava de uma reportagem que estava sendo produzida e acabou ali parando no meio do caminho e percebeu: pera, alguma coisa está errada. A equipe desceu e acabou descobrindo e ficou ali realmente no meio do tiroteio. Policial de um lado, criminoso do outro. É triste ver isso. É uma cidade, como eu disse, uma cidade que todo mundo conhece, aí tem um apelido de ser cidade maravilhosa, mas está virando o contrário. É muito medo e todos os dias. O Estado vive uma intervenção que até agora tem muito carioca perguntando: cadê o resultado disso?
Cadê aquilo que nós esperávamos, aquela segurança que tínhamos anteriormente? A gente mostrava aqui antes, todo mundo vê pelo noticiário, os arrastões que aconteciam nas praias, aí muito famosas, são cartão postal. E agora a gente vê isso se espalhando pela cidade toda, chegando no interior. A gente conversa sempre aqui com a Milena de Campos dos Goitacazes. E ela sempre também fala que a situação no interior também não está fácil. Está todo mundo sofrendo demais com isso. E a gente continua torcendo para que esse cenário desapareça. E agora a confusão em um pronto-socorro do Pará. Um segurança e um maqueiro discutiram com um acompanhante de um paciente. Isso aconteceu em uma unidade de saúde de Belém. As imagens que foram registradas por celular mostram o segurança e também um maqueiro agredindo o acompanhante do paciente. Essa cena foi registrada por um outro paciente que estava ali no local. Olha só a confusão. É possível ver os funcionários aí, como você agora vê comigo, indo em direção desse homem e agredindo ele. Segundo as testemunhas, esse acompanhante estaria revoltado com a demora no atendimento provocada pela falta de um médico. A Secretaria de Saúde de Belém diz que a equipe médica estava completa. E diz também que o homem que aparece nas imagens seria parente de uma paciente, como eu falei, que já estava acompanhada. Ele teria invadido a UPA e agredido o maqueiro e também o segurança. Os servidores acabaram registrando um boletim de ocorrência. E quadrilha é presa em São Paulo por fraudar o INSS. Eles usavam doentes de aluguel e agiam como se fossem dublês. Dá só uma olhada nisso. 100 mil passageiros tiveram as viagens interrompidas pela manhã. Em poucos minutos, as estações ficaram lotadas e os trens não circularam pela linha azul, a mais antiga da cidade. Eu resolvi deixar a estação e caminhar os 30 minutos a pé, senão eu ia chegar muito tarde, né? O problema no dia do aniversário de 50 anos do metrô começou perto das 9 da manhã, inicialmente entre as estações Luz e Vila Mariana. Logo depois, as 23 estações da linha azul foram fechadas. A circulação de trens ficou interrompida por 1h30. O metrô parou simplesmente e apagou todas as luzes internas dos vagões. Os passageiros foram obrigados a sair das estações. Sem metrô, os ônibus ficaram lotados. Segundo o metrô, em diferentes estações foram acionados pelo menos 3 botões de emergência, como este aqui. O equipamento que fica na plataforma desliga imediatamente a energia na via e corta a circulação de trens. Apesar dos usuários terem acesso ao dispositivo, quase sempre ele é operado por funcionários. Por isso, o metrô investiga quem paralisou o sistema numa ação aparentemente coordenada. Uma das suspeitas é de sabotagem. Quem acionou o botão sabia exatamente o que estava fazendo. E sabia o que ia causar na linha. Sabia o que ia causar na linha. Depois que a energia voltou, os trens operaram normalmente. Bom, como você deve ter percebido, essa reportagem exibida agora, nós já mostramos ela no comecinho do jornal. Houve uma falha e daqui a pouco nós voltamos com a reportagem correta para falar sobre a fraude no INSS, que é um caso realmente inacreditável. Daqui a pouco eu volto com ela, espera aí. Agora a gente fala de saúde, ou melhor, a falta dela. Com sintomas de tosse e febre alta, um bebê de 3 meses morreu em Campo Grande depois de ter esperado 8 horas por uma vaga na UTI. Os pais da criança ainda não conseguem acreditar no que aconteceu. Chegou lá dormindo, saiu de casa super bem, a gente acha que vai voltar para casa, mas na verdade vai para um cemitério. O bebê tinha 2 meses. Esse foi o último registro da criança. Ele passou mal e foi levado para esta unidade de pronto atendimento, com tosse e febre alta. O Jornal da Record mostrou ontem a mesma unidade lotada de pacientes. Arthur estava entre as crianças que aguardavam por atendimento pediátrico. A mãe conta que foram mais de 3 horas de espera e o médico não tinha recursos para examinar o bebê. Não tem como eu fazer um raio-x no seu filho porque a gente está sem máquina. E depois ele falou que ia incubar meu filho, simplesmente a incubadora não estava funcionando, estava quebrada também. A criança ficou internada aqui na unidade de pronto atendimento por mais de 8 horas. Como o caso era grave e aqui não havia os recursos necessários, o bebê precisava ser transferido para o hospital. Mas Arthur não resistiu e morreu antes. Após a morte do meu filho, que vieram me falar que tinha abrido uma vaga para ele,
quer dizer, né? Depois de morto que eles conseguem vaga. Mato Grosso do Sul tem 44 UTIs neonatais conveniadas ao Sistema Único de Saúde. A maioria fica aqui em Campo Grande, mas ontem todas estavam ocupadas. Que tristeza. E agora sim, você acompanha a reportagem da quadrilha que é presa em São Paulo por fraudar o INSS. Como eu disse, eles usavam doentes de aluguel e eles agiam como se fossem dublês. É inacreditável. Veja só. Pelas imagens é possível ter ideia de como a quadrilha agia. Neste vídeo, um homem com o braço engessado chega em uma agência do INSS. Minutos depois de sair do local, ele aparece jogando uma garrafa de água para fora do carro. Segundo a polícia, foi com a água que ele tirou o gesso. Era desse jeito que o grupo fraudava os pedidos de auxílio-doença no INSS. O esquema funcionava assim. Pessoas interessadas em obter o benefício procuravam a quadrilha. Dublês se passavam por segurados e se apresentavam no INSS usando documentos e relatórios médicos falsos. Todos do mesmo médico. Alegando incapacidade para trabalhar, enganavam funcionários do INSS, burlavam o sistema e depois dividiam o dinheiro dos salários e benefícios. Essas pessoas fingiam doença psiquiátrica, fingiam doenças oncológicas, eram doentes ali, né? Incapazes de aluguel. 10 pessoas foram presas, entre elas uma funcionária de um hospital estadual de São Paulo, considerada chefe da quadrilha, e um servidor do INSS que facilitava os processos. O grupo também fraudava pedidos de aposentadoria. De novembro do ano passado até agora, o valor da fraude alcançou 6 milhões de reais só em auxílio-doença. Mas a estimativa é que em uma década de atuação, o grupo tenha desviado do INSS cerca de 60 milhões de reais. E ainda não se tem ideia do valor fraudado com as solicitações de falsa aposentadoria. Pelo menos 100 falsos beneficiários já foram identificados. Há 2 anos, o Jornal da Record mostrou uma denúncia semelhante. Um homem estava aposentado por invalidez há 5 anos. Caminhava escorado na mãe. No teste com o médico do INSS, o rapaz se mostrava incapaz. Na saída do posto, já caminhava bem e pegava o ônibus sem dificuldades. A investigação da Polícia Federal comprovou que o rapaz, que supostamente era cego e tinha retardo mental, é saudável. Ele foi preso em flagrante durante a perícia do INSS. É inacreditável. Depois tem muita gente reclamando de corrupção, mas esquece, que são nos pequenos atos é que ela aparece. Mas esse aí de pequeno não tem nada. Isso aí é um grupo de atores que chegavam lá, mancando esse daí, chega mancando com uma tipóia no braço para falar: não tô bem, não consigo trabalhar, preciso desse benefício, me ajuda aí, vai, me dá essa graninha. E quando vai embora, ó o bração para fora lá estendido, joga a tipóia no chão e tá indo para casa com o benefício garantido. A sorte é que essas investigações, elas realmente acontecem para desmascarar essa turma toda. Porque esses foram flagrados. Há quanto tempo, não tem gente fazendo isso, sendo corrupto aí, querendo falar, não tô bem, eu não consigo trabalhar. Eu já vi até caso de cadeirante, chegava lá, na sede do INSS, de cadeira de roda, depois ia embora, levantava, meu amigo, e corria. Você tá vendo aí, esse rapaz de camisa verde chegou lá, disse que tinha retardo mental, não enxergava bem e por isso precisava do benefício. Tá no ponto de ônibus, ótimo, como se nada tivesse acontecido. Não dá para acreditar, é muita vergonha. Também é muita gente que aponta o dedo para os outros e esquece de ser um bom cidadão, de fazer aquilo que precisa ser feito. O erro dos outros é sempre maior. Então fica a dica, se você é um desses aí que tenta enganar o INSS, saiba que a sua casa pode cair a qualquer momento. Dessa turma aí, já caiu. E depois de dar aulas de futebol para crianças, agora o ex-goleiro Bruno trabalha como auxiliar de serviços gerais num quartel do Corpo de Bombeiros, isso lá em Minas. Dá só uma olhada aqui na reportagem junto comigo.
Estas imagens mostram Bruno Fernandes caminhando no quartel do Corpo de Bombeiros em Varginha, interior de Minas Gerais. O local é onde o presidiário e ex-goleiro passa boa parte do tempo. Por causa da presença de nossa equipe, hoje ele fez apenas trabalhos internos. Mas estas fotos registradas por moradores do bairro mostram Bruno segurando uma vassoura e um balde. O expediente de Bruno é das 7 da manhã às 4 da tarde, na função de auxiliar de serviços gerais. Depois, ele é levado de volta ao presídio. O ex-goleiro trabalha no Corpo de Bombeiros há pelo menos 15 dias. Na tarde de hoje, o advogado de Bruno esteve no batalhão. Segundo ele, o trabalho no local foi autorizado, porque a antiga atividade de Bruno está suspensa por falta de investimento. Ele ensinava futebol para crianças no Núcleo de Apoio a Detentos, o NUCAP. O Bruno, para não ficar sem trabalho, ele aceitou esse convite do tenente de vir para cá, para o Corpo de Bombeiros, visando agilizar o tempo de progressão de regime dele. Em março de 2013, Bruno foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão pelo assassinato e ocultação do cadáver da modelo Elisa Samúdio. A cada 3 dias trabalhados, um é reduzido da pena do ex-goleiro. Com isso, Bruno deve ter direito ao regime semiaberto até o meio deste ano. A Receita Federal apreendeu 100 quilos de heroína e explosivos no terminal de cargas do aeroporto do Rio de Janeiro. O material estava disfarçado como descongestionante nasal. Dá para acreditar? É a maior apreensão de heroína no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio. 100 quilos da droga, avaliados em 30 milhões de reais. E não era só isso. Os tonéis ainda continham 50 quilos de material explosivo, embora estivesse descrito como uma substância usada para descongestionante nasal. Tudo importado por uma empresa com sede em Porto Velho, Rondônia. A apreensão de heroína aqui no aeroporto, por exemplo, nunca teve, nós nunca tivemos notícia. É uma substância que realmente é muito caro para o padrão de consumo brasileiro de drogas. A carga saiu de Hong Kong, fez uma escala em Londres até desembarcar no Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, a droga seria levada para São Paulo. A carga só foi aberta 7 meses depois de chegar ao Brasil. A Receita Federal estava aguardando a importadora regularizar a documentação. Um procedimento normal que acontece com vários carregamentos que passam por aqui. Mas com a demora, as autoridades suspeitaram que havia algo errado e decidiram abrir. Testes preliminares apontaram com mais de 90% de segurança que a substância apreendida é heroína. Mas o material ainda vai passar pela perícia da Polícia Federal. Cães farejadores também reforçaram a suspeita. Em princípio, a importadora ela faz o trâmite burocrático, né? Isso só vai ser desvendado se ela participou ou não de alguma ilicitude com o desenrolar das investigações. E ainda no Rio de Janeiro foi preso o homem que atropelou um grupo de amigos na saída de uma boate. Câmeras de segurança registraram todo esse atropelamento. A gente vê aqui agora durante a reportagem. Esse daí até deu sorte, porque o amigo dele tentou atirar nos policiais e acabou morto. Igor Luiz Alves, de 19 anos, nunca tinha sido preso, até agora. Ele e 2 comparsas roubaram o carro deste rapaz. Ele tinha acabado de parar em frente ao prédio de um amigo, na Vila Matilde, na Zona Leste. 3 indivíduos do meu lado direito e vieram na frente do carro aqui e pedindo um assalto, né? Mas os criminosos não foram longe. Logo eles passaram por uma viatura e os policiais, sabendo do assalto, deram ordem de parada. Como eles não obedeceram, começou uma perseguição por mais ou menos uns 15 quilômetros. Até que eles pararam na cidade de Tiradentes, ainda aqui na zona leste da cidade, e correram para um matagal. Os policiais foram atrás. Um dos criminosos morreu baleado depois de um tiroteio com os PMs. Vander Pereira Marcelos faz parte da maior facção criminosa do estado de São Paulo e tinha passagens por assaltos, tráfico e assassinatos. Ele era o único armado com uma pistola. O carro foi recuperado e tem seguro. E agora a gente vai ao vivo para Campos dos Goytacazes, lá no Rio de Janeiro, para conversar com a Milena Macedo, porque por lá casos de assédio sexual continuam ganhando repercussão em universidades. Dessa vez a discussão está sendo levantada pelos alunos. É isso mesmo, Milena? Um ótimo dia para você.
Oi, Rafael, um ótimo dia para você também, para todos que nos acompanham. Exatamente, né? Muitos alunos estão se mobilizando, inclusive ontem na Universidade Estadual do Norte Fluminense aconteceu até um debate sobre abuso sexual e muitas pessoas puderam participar dessa roda de conversa, mas casos, né, de assédio sexual tem mesmo ganhado muita repercussão no Norte Fluminense. Na Universidade Federal Fluminense, a UF, um professor foi exonerado. Ele é acusado de praticar assédio contra várias alunas. E a gente teve acesso aos depoimentos dessas alunas, uma delas que tinha 19 anos. Durante 6 meses, ela passou por diversos constrangimentos, né, e sofrendo as investidas desse professor por redes sociais, mensagens de telefone, uma situação muito difícil e que passou a se estender, né? Não só ela era vítima, mas outras pessoas também. Então, um grupo de 16 alunas denunciou esse professor com o apoio de funcionários da instituição durante mais de um ano de processo interno. Para a gente ter noção dessa morosidade, mais de um ano de processo interno foi rolando e aí esse professor foi exonerado. Só que a Polícia Federal assumiu esse caso, né, apurou todas as denúncias, fez a investigação e esse professor também está sendo alvo desse processo. A gente torce para que casos como esse não se repitam, né, e que as mulheres se sintam encorajadas a denunciar situações como essa, Rafael. Pois é, Milena, a gente torce realmente, mas infelizmente a gente acaba mostrando aí casos graves envolvendo aí o abuso, o assédio sexual. E é o que você disse, vale ressaltar a importância da denúncia, porque só isso realmente que vai impedir esses homens com essas cantadas absurdas, atos que são realmente abusivos, para que eles não aconteçam mais. A denúncia precisa existir, né? Exatamente. E a gente está falando de ambientes acadêmicos, né? Locais onde a educação deve prevalecer. É lamentável que isso aconteça nos dias atuais, mas o que a gente também vem observando, Rafael, é que os movimentos sociais cada vez mais vão se fortalecendo, as mulheres vão se sentindo encorajadas e a gente tem que falar mesmo, não só no ambiente universitário, dentro de uma instituição de ensino, mas em qualquer área da nossa vida, né? Nós que somos mulheres precisamos ter voz, porque abuso sexual é crime, precisa ser denunciado. Sem sombra de dúvida. Milena, muito obrigado aí pela participação. Amanhã a gente se vê. Até mais. Um bom dia aí para a turma. E a seguir você acompanha a Operação Lava Jato que chega ao Congresso. Pois é, o cerco está se fechando. Políticos são acusados de ameaçar um ex-assessor que estaria colaborando com a Justiça. Não sai daí que daqui a pouco eu tô de volta. Já estou de volta, agora a gente fala de política. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal retirou do juiz Sérgio Moro trechos das delações da Odebrecht. Por toda a extensão do córrego, na zona oeste de São Paulo, os barracos ocupam as duas margens. Num deles, o Giovanni e a Eliette moram com um filho de 2 anos, mesmo depois da casa quase desabar durante um temporal. O neném mesmo, quando chove, ele fica, mamãe, vamos sair, vamos pra casa da vovó, que eu tô com medo. O córrego transbordou no dia 20 do mês passado. Um bebê de 1 ano acabou arrastado pela correnteza. Sofia Gomes Soares foi resgatada por moradores, mas não resistiu. Depois do temporal derrubar as casas, várias famílias precisaram encontrar outro lugar para ficar, geralmente casas de parentes ou de amigos. Mas poucos dias depois, a maioria das pessoas já havia voltado para cá, para tentar recuperar ou reconstruir os barracos e morar novamente aqui. Metade da casa do Jailson desabou. Ele está refazendo o que perdeu. Fomos arrumando devagarzinho, derrubando, pregando madeira. Famílias vivendo em áreas de risco, como beiras de rios ou encostas, é uma situação que se repete em quase 700 municípios brasileiros, segundo uma estimativa do Ministério das Cidades. São 17 mil áreas assim, com mais de 1,5 milhão de moradores. A Defesa Civil de São Paulo divulgou um balanço da Operação Chuvas de Verão. Neste ano, 10 pessoas morreram. Foi o menor número de vítimas em 16 anos. Para a Defesa, o trabalho preventivo de retirada dos moradores antes dos temporais foi mais eficiente. Mas com a volta destas pessoas para as mesmas áreas, o risco continua.
Nós precisamos adotar medidas estruturantes, que é a remoção definitiva de pessoas que residem em áreas de risco. Em Salvador, 20 famílias ficaram desabrigadas depois que esse prédio de 2 andares ficou assim, totalmente inclinado. Eu vi um estalo, foi um estalo muito alto mesmo. Parte da estrutura ficou escorada na casa ao lado. O prédio, que foi construído em cima de um córrego, já tinha sido interditado em 2015. Na época, os moradores deixaram o imóvel, mas o local voltou a ser ocupado. Conversei com o pessoal, com o responsável pela casa, me cederam a casa, deixaram que eu permanecesse na casa, no caso aí. Hoje a estrutura foi demolida pela Defesa Civil. Outros 15 imóveis aqui do entorno ficaram comprometidos e precisaram ser interditados. A maioria dos moradores está na casa de parentes, por enquanto. Problemas como esses são comuns em Salvador, principalmente durante esse período de chuvas. Aqui, 70% das construções são irregulares. Tudo que eu peço, eu vou voltar para meu cantinho. Se não der certo, eu vou me embora daqui. Bom, como você viu aí, a matéria que eu anunciei não foi a que você acabou de assistir. Daqui a pouco tem a matéria para falar do STF sobre as delações que foram retiradas aí das mãos do juiz Sérgio Moro. Essa que você acabou de assistir fala do medo e da angústia dos desabamentos. Famílias que se arriscam em locais perigosos aí do país. Mais de 1 milhão de brasileiros vivem em uma situação de risco em 17 mil ocupações irregulares. É triste demais. A Prefeitura de São Paulo informou que monitora diariamente o local e que nós mostramos aí nessa reportagem para impedir novas ocupações. Disse ainda que os moradores também são alertados a deixar as áreas de risco. Mas aí fica a discussão, né? Para onde que essa turma vai? Morar debaixo da ponte? Tem que ser um planejamento muito maior do que isso. E agora sim, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal retirou do juiz Sérgio Moro trechos das delações da Odebrecht. A maioria dos ministros da segunda turma do Supremo entendeu que as informações dadas pelos delatores da Odebrecht sobre o sítio de Atibaia e o Instituto Lula não têm relação com a Petrobras e, portanto, não devem ser julgadas pelo juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato em Curitiba. Mas os 2 processos em andamento não saem das mãos de Moro. O juiz não vai poder mais ouvir os delatores, mas poderá pedir o compartilhamento das informações com a Justiça Federal de São Paulo, que deve ficar responsável pelas delações. Moro e os procuradores de Curitiba não quiseram se pronunciar sobre a decisão. Lula está preso há 18 dias na Polícia Federal em Curitiba. A direção da PF pediu a transferência dele. Segundo a Polícia Federal, já foram gastos mais de R$150 mil com diárias, deslocamentos e servidores extras. Segundo a instituição, o custo pode chegar a R$300 mil por mês. Este é o 3º pedido para transferir Lula nos últimos dias. E a gente continua falando de política, porque a Polícia Federal faz uma operação no Congresso Nacional. Os alvos foram o senador Ciro Nogueira e o deputado Eduardo da Fonte, do PP. Eles são suspeitos de ameaçar um ex-assessor que colabora com a Justiça. Os agentes federais fizeram buscas nos gabinetes de 2 parlamentares, do senador Ciro Nogueira, presidente do Partido Progressista, e do deputado Eduardo da Fonte, também do PP. Depois, na casa do senador, apreenderam R$200 mil em dinheiro. Com 8 mandados, a Polícia Federal fez apenas uma prisão, a do ex-deputado Márcio Junqueira, do PROS. A ação foi determinada pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Segundo a Procuradoria-Geral da República, a operação foi feita para reunir mais provas de que Ciro Nogueira e Eduardo da Fonte tentavam comprar o silêncio de um ex-assessor que colabora com as investigações. Ele está no programa de proteção a testemunhas depois de relatar ameaças. O ex-deputado Junqueira seria o intermediário do esquema. A assessoria do deputado Eduardo da Fonte disse que ele está à disposição da Justiça. A defesa de Ciro Nogueira afirmou que o senador não interferiu nas investigações e que o dinheiro apreendido foi declarado à Receita Federal. E a defesa de Márcio Junqueira disse que a prisão é injusta. Agora a gente sai de política para falar de um susto daqueles. Nós vamos ao vivo conversar com o Tiago Valentim, que está lá em Franca, no interior de São Paulo, com a história de crianças que colocaram fogo em uma casa. Tiago, eu falei de susto, mas esse é grande demais. O que aconteceu por aí, meu amigo?
Olha, conto sim, viu, Algarto? Tudo pra você. Um bom dia a todos que estão ligados no Alerta Brasil. E que susto, viu? Olha, uma pessoa que passava pela rua notou uma fumaça saindo de dentro desta casa e resolveu entrar no imóvel. Quando chegou dentro da casa, acabou encontrando a mãe e mais 4 crianças. A casa já estava começando a pegar fogo. Este homem, então, ajudou a socorrer essa mãe e essas 4 crianças de 1 a 7 anos de idade. E depois o corpo de bombeiros foi chamado, eles foram até esse imóvel e conseguiram controlar o incêndio que destruiu aí praticamente toda a casa, os móveis e também os eletrodomésticos. Mas o detalhe, como você disse, Algarte, o fogo começou, segundo a polícia, porque 3 dessas crianças estavam brincando em um quarto do lado, onde ficavam acumuladas várias coisas, vários móveis dessa casa. Entre esses móveis estava também um colchão velho de espuma e foi aí que uma dessas crianças acabou pegando uma caixa de fósforos, acendeu esse fósforo e acabou incendiando o colchão e o fogo se alastrou por toda a casa. Uma brincadeira que por pouco não custou a vida dessa mãe e também dessas crianças. Ela ficou muito nervosa, chorou bastante, conversou com a nossa equipe, mas por sorte ninguém se feriu, já a casa foi completamente consumida pelas chamas aí, viu, Algarte? Caramba, que prejuízo, Thiago. Molecada arteira, né? Bom, você que tem filho vai saber contar isso melhor do que eu. Tem que ficar de olho, tem que ficar em cima, né, cara? Não dá. Olha, tem sim, é aquele famoso, como disse aí o pessoal na reportagem, é o quarto da bagunça, né? O quarto onde as crianças na casa geralmente separam brinquedos, deixam tudo ali para brincar e ficam quietas naquele quarto, ficam ali isoladas. É nessa hora que a mãe cuidava de uma outra filha, né? Uma filha que está com bronquite, ela estava aí com esse tempo que mudou de repente, ela estava cuidando dessa outra filha e falou que nesse descuido os meninos foram até a cozinha, pegaram essa caixa de fósforo e acabaram incendiando a casa. Realmente a gente ri agora, mas tem que ficar muito atento, porque, olha, Algarte, é uma situação complicada. A criança não pode ficar nem um segundo sozinha, mas o pouco que elas ficam já aprontam um caso como esse. Olha, a casa inteira destruída, que acabou pegando fogo, mas por sorte ninguém se feriu. Por Deus, viu, Algarte? Pois é, Deus colocou a mão ali. Tiago, obrigado pelas informações e até amanhã. Um ótimo dia aí para a turma. Você vai ver agora imagens de uma série de ataques a ônibus em Minas Gerais. 5 veículos do transporte público foram incendiados. Em um dos casos, 4 criminosos foram flagrados lançando bombas caseiras até dentro do pátio de uma empresa de transporte coletivo. As bombas danificaram 2 ônibus. Eles só não causaram um prejuízo maior porque um dos artefatos detonou antes da hora, em cima dos criminosos. 5 ônibus já foram incendiados até o momento. A população, claro, está desesperada e esses casos foram no interior de Minas Gerais. A polícia agora investiga se esses ataques têm relação com outros incêndios que aconteceram na região metropolitana e também na capital, Belo Horizonte. Prejuízo para quem precisa andar de ônibus, né, gente? Não dá, pô, a população toda precisa. Gente, eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu estou de volta, o Alerta Brasil ainda não terminou. E agora eu tenho um recadinho especial para você. É o fim dos cabelos brancos sem uso de tintura. Shampoo e condicionador Francisco Alves irão trazer a cor natural dos seus cabelos. O shampoo e o condicionador Francisco Alves irão suprir o seu tinteiro biológico sem uso de tintura. Vale lembrar, não é tintura. Se seus cabelos são loiros, eles voltarão a ser loiros. Se seus cabelos forem pretos, voltarão a ser pretos. E é um produto de resultado gradativo. Então não perde tempo, ligue agora mesmo para o 011 5585 4000. Dá só uma olhada. Cabelos brancos? Nunca mais. Você arranca este ou aquele, mas a raiz branca está lá. E você acha que precisa recorrer a tinturas químicas? Esqueça isso! O shampoo e condicionador escurecedor Francisco Alves vai trazer a cor natural de volta ao seu cabelo. Não é mágica, não é tintura. Quando o tinteiro natural enfraquece, o cabelo branco aparece e você envelhece. Usando o nosso shampoo e condicionador escurecedor, você traz de volta a cor natural do seu cabelo. Ligue agora e peça o seu tratamento. 11 5585 4000. Então não perde tempo, é só ligar para o 011 5585 4000.
E vem de Salvador um exemplo de dedicação profissional. Uma professora que foi proibida de dar aulas de natação de graça numa academia encontrou uma solução. Ela levou os alunos para treinar, sabe onde? Na praia. As águas do Porto da Barra, em Salvador, são a piscina a céu aberto da professora Peixinho. Sulamita Araújo ficou conhecida assim aos 5 anos, quando foi campeã brasileira de natação. Hoje, aos 52, ensina gente de todas as idades a nadar. Entre os alunos, pessoas que não podem pagar pelas aulas, como Kátia. Portadora de um problema renal, ela faz hemodiálise 3 vezes por semana. Primeiramente, eu agradeço a Deus, depois a ela, para me dar a oportunidade de viver um pouco mais. Esse trabalho começou há 17 anos. A professora dava aulas numa academia e colocou na piscina uma criança cadeirante, filho de uma empregada doméstica. Peixinho foi proibida de continuar a atividade com o menino. Trouxe o aluno para cá. O trabalho, na realidade, voluntário aqui, começou a chegar outros alunos. Começaram a chegar senhoras, começaram a chegar as crianças, aí começou a vir os meninos do morro que queriam fazer natação. A babá Josenilza teve as aulas pagas pela patroa, que também é aluna da Peixinho. Nunca imaginou que conseguiria nadar. Eu me sinto muito feliz aqui compartilhando aqui com a Pro, com meus colegas. O cantor Portela chegou a pesar 140 quilos. Hoje, 60 quilos mais magro, nada todo dia e segue cantando. Você começa a se sentir atleta, a sentir porque você tem capacidade de alcançar determinados objetivos e isso é muito bom. E me ensinou a nadar, foi peixinho no porto, no fundo do mar. Que sensacional, parabéns para essa professora, nota 10 mais 10 mais 10, mandou muito bem. Bom, o Alerta Brasil de hoje está ficando por aqui. Antes de ir embora, quero mandar um abraço para Maria de Lourdes, que me encontrou esses dias e falou que todo dia tá ligadinha no Alerta Brasil. A edição de hoje já terminou, daqui a pouco tem Hora News às 11 horas, Mundo Meio-Dia. Amanhã eu tô de volta. Até mais!